Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse Revelado, estamos hoje no nosso 28º vídeo, onde estaremos, digamos assim, já estamos hoje no capítulo 14, estaremos comentando a respeito daqueles 144 mil. Na verdade, aqui é um retrato mais ampliado, podemos dizer assim, do quinto selo, né? Capítulo 6, versículo 9, como também o capítulo 7, que fala desses 144 mil. Mas aqui está colocando, eles já estão aqui, podemos dizer, num patamar assim elevado, ao lado de Cristo Jesus, porque logo em seguida Jesus estará voltando à Terra no seu segundo advento, né? Então nós vamos dar início aqui ao nosso capítulo 14. O capítulo 14 começa: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas quando tangem sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula, ou seja, mistura. Muito bem, mancha. Essa passagem aqui, na verdade, está se reportando exatamente àqueles que morreram na grande perseguição imposta pelo falso profeta, quando na metade da semana, ou seja, na metade da última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27, a 70ª semana, como falamos, começa essa semana com o arrebatamento da igreja, e há um certo período assim de prosperidade, imposta por esse novo ser que surgiu, né, o anticristo, que vai gerar prosperidade para todas as nações, porque ele vai precisar aparecer como um Deus. Então, como todos estão lá no bem bom, como já expliquei anteriormente, não farão questão de simplesmente mudar, de aceitarem definitivamente como seu Deus. Eu já visto que hoje já temos muitos humanos sobre a face da terra que realmente Deus para ele não existe, né? Se não esse Deus, o Deus cristão, o Deus, podemos ser, já visto, o Deus israelita, o mesmo Deus que se crê, para eles não existe, então eu já estou crendo no outro Deus, né? Sem coisa elementar. Muito bem. Então aqui nesta passagem nós vamos aqui tentar, de alguma forma, trazer assim, uma clareza aqui a essas pessoas. O Cordeiro, todo mundo já é Jesus, né? Jesus, aqui não se tem a menor dúvida, o Cordeiro, Jesus, nos levando à ideia de redenção, porque ele já está lá no Monte Sião, com todos os que ele libertou. Pastor, mas todos foram mortos. Claro, claro. A vitória deles sobre Satanás foi através da morte deles. Porque Satanás queria arrastá-los para si, com a sua marca, né? Só que eles rejeitaram. Então a vitória deles foi pautada exatamente na própria morte, no martírio. Entendeu? Essa foi a vitória. A marca de Cristo, a morte. Jesus não morreu lá na cruz, lá em Jerusalém. Então foi a marca de Cristo. Foram marcados para Deus. A marca de Deus e de Cristo, qual é? O sacrifício de Cristo Jesus. Então esses aqui, nessa luta, essa multidão de cristãos e judeus que não aceitaram a marca da besta, e outros gentios também que se converteram também, que também não aceitaram, entenderam, né, pela pregação da igreja dos judeus, também nem entenderam que não podia entrar naquela barca furada. Então eles, a morte deles apresentou o que? Exatamente a vitória. Enquanto que a vitória parcial de Satanás, na pessoa das forças ali do anticristo, ali combinou o quê? Com a derrota deles. Porque lá foi só o justo sair da terra e Jesus volta e acaba com todos eles. Entendeu agora? Muito bem. Claro que ficou o remanescente de Israel, como já nós vamos ficar lá na frente, que aguardará o convite de Cristo Jesus. E lá eles vão aceitar o convite para a ceia do Cordeiro. Mas deixa lá na frente, correto? Então, muito bem, está aí. Então, a aparente derrota pelo fato de terem morrido foi exatamente a vitória deles sobre Satanás, porque o Deus é que tem a nossa vida em suas mãos. Jesus me disse, olha, antes temei aquele que pode lançar a sua arma no inferno e tirá-la de lá. Quem? Deus. Não se preocupe com quem pode matar o seu corpo. Palavra tremenda do Senhor Jesus. Foi muito bem. Então, Jesus está ali como redentor, como o próprio texto diz. Foi comprado homens da terra,
como redentor e expiação e reconciliação, ou seja, perdoou todos os pecados deles, porque pela sua morte simbolizou o quê? A decisão deles obedecer a Deus, quer dizer, todos os pecados anteriores, até aquela rejeição pelo fato deles não terem sido arrebatados pela materialidade que eles estavam vivendo e tudo mais, aquilo foi perdoado. Né? Por quê? Porque no ponto final, no X da questão, eles diziam, eu prefiro morrer a andar eternamente nos braços de Lúcifer. Entendeu? Muito bem, então vamos lá. Em pé, sobre o Monte Sião. O Monte Sião tornou-se proeminente nas expectações apocalípticas, né? E nas esperanças judaicas, sendo também incorporados pelos cristãos. Miqueias 4, versículos 6 a 8, sobre a expectação do Monte Sião. Né? Deus convoca o remanescente fiel ao Monte Sião, lugar onde receberão as bênçãos celestiais. Joel, aí você olha aí na sua Bíblia, Joel, capítulo 2, versículo 32, Isaías 11, versículo 9, né? No Novo Testamento, temos Cristo como agente dessa convocação, como você acabou de ver aqui, né, na palavra. Recolhendo os mártires a fim de abençoá-los. Marcos 13, 27, Hebreus 12, 22. Né? Provavelmente o Monte Sião em uma cena nos céus, o centro da adoração celeste, é o que nós acabamos de ler. Né? Todos lá louvando a Deus e ao Cordeiro, um novo cântico que só eles entendiam. Só eles sabiam o que estavam cantando, os demais não. Por quê? Um cântico específico daquele grupo que foi resgatado em grande tribulação, em grande sofrimento. Muito bem. O templo foi construído sobre o Monte Moriá, nunca esqueçam disso. Monte Moriá. Enquanto que o Palácio de Davi foi no Monte Sião, não é o mesmo lugar. Próximozinho ali, mas não é o mesmo lugar. Portanto, Sião se tornou o lugar escolhido como a sede do reinado de Cristo, simbolicamente falando, nos céus, durante o milênio. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Monte Sião, cidade de Davi. Jerusalém, lá de cima. Gálatas 4, 26. Paulo, escrevendo ali aos Gálatas, fazendo assim um contraste entre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Né? Cidade de Deus nos céus. Hebreus 12, 22. Muito bem. Os 144 mil. Porque a cena onde se encontrava Jesus. O autor está descrevendo. O Apocalipse foi escrito para encorajamento, como já dissemos desde o início, dos cristãos ante a tribulação romana. Aqueles primeiros mártires do primeiro século. Mas em seu sentido profético, o Israel literal, uma vez que os piedosos judeus se misturarão com a igreja cristã daquele período. Aquela turma que ficou, que não tinha um envolvimento muito saudável com Cristo Jesus, queriam viver a sua natureza carnal, ficaram. Mas só que quando veio, como eu já faço umas vezes questão de dizer, quando chegou a era do anticristo, de receber a sua decretação final, vocês são meus, escolham hoje, né? Do contrário, vocês serão mortos, eles preferiram morrer. E todos aqueles que foram mortos pelos seguidores, os algozes do anticristo, entendeu? Eles estavam entregando suas vidas a Deus, mas jamais a Satanás. Né? Então vamos lá. Assim como a igreja sofria com a perseguição romana, assim os judeus estarão sofrendo com a perseguição lá do anticristo. O Israel espiritual sofrerá com o Nero redivido, aquela mera simbologia, né? Assim como o Nero queria ser Deus, dizendo que ele havia ressuscitado, né? Havia tido vida de novo, assim o anticristo também, né? Na pessoa do anticristo. Então, vamos ver essas características de 144 mil, que nós já vimos aqui o texto. Símbolo dos mártires cristãos ou judeus da tribulação. Claro, primeiramente os judeus, que a ira dele primeiramente é contra os judeus, mas aqueles outros que entenderam também aquele evangelho que foi eterno foi anunciado, que também não aceitaram a marca, foram mortos também. Preferiram morrer a aceitar aquela marca. Símbolo dos mártires cristãos, né? E judeus, conforme o capítulo 7, versículo 4, que fizemos menção aqui. E também 6, 9, né? Onde faz menção das grandes multidões. E eles lá Senhor, até quando? Jesus calma, fique aí, até que o número dos seus irmãos sejam completos. E que todos sejam selados. Selados com a própria morte. Né? Muito bem. E ali tem um novo cântico, conforme já lemos. Né? A entoar. Uma nova relação espiritual com Cristo. Não se enveredaram pela astúcia de Satanás. Não foram naquela mentira.
foram remidos da terra por Cristo, o libertador. Por isso que dizemos logo lá no início, como remidor, né? Justificador, adotador, né? Cristo Jesus. Tornando-se possuidores de uma possessão celestial. Porque essa terra vai desaparecer também, como nós vamos ver no final de Apocalipse. Ninguém vai morar aqui na terra, não. Tem grupos aí dizendo que vai morar aqui na terra. Esqueça isso. Né? Esqueça. Aqui na terra, essa terra vai ser destruída. Aqui não vai ser feita uma nova terra para humanos habitar aqui. Primeiro porque serão todos seres espirituais. Ninguém vai se alimentar mais de comendo carne, comendo frutas, bebendo água, essa água potável. Não, acabou. Isso aqui vamos ver, o nosso alimento será outro. A nossa bebida será outra. Vamos ver numa dimensão espiritual. Porque humanamente nós falhamos. Pela graça de Deus, Ele nos possibilitou essa transformação e vivemos uma nova realidade. Agora junto com Ele nos céus. Não mais separados. Olha que beleza? Então vamos lá. Foram remidos da terra por Cristo, tornando-se o quê? Como já disse, possuidores. Eles receberam como prêmio. Né? Possuem uma castidade especial. Além de santidade e pureza, uma transformação moral segundo a própria natureza de Cristo. Porque eles viveram isso lá. Quando a ficha caiu e eles começaram a entender que eles estavam diante do anticristo, e não havia mais volta, chegou um ponto que eles não tinham mais como voltar, continuar no seu materialismo. Por isso que vieram todas aquelas catástrofes até então, dos selos e das trombetas até agora, né? Porque as taças é decreto final, entendeu? Então vejam bem, então eles entenderam e se arrependeram das loucuras que vinham praticando e quer dizer, aqueles que realmente com sinceridade de coração entenderam, porque muitos vão aceitar a marca da besta e continuar, né, a sua loucura. Né? Então exatamente são essas pessoas. Essa castidade especial é exatamente porque eles não se enveredaram na idolatria, na prostituição. Você imagina como estará esse momento lá, sem nenhum freio moral e ético, porque a terra estará em convulsão. Né? Ninguém está entendendo, ninguém recebeu uma ordem direta de cima para baixo, mas todo mundo lá vivendo a sua carnalidade. O próprio anticristo é o símbolo da materialização humana, de uma pessoa sem nenhum princípio, sem nenhum temor a nada, né? Desprovido de qualquer sentimento, porque é isso que os regimes totalitários querem impor nas pessoas. Né? Ausência de Deus, ausência de qualquer ética espiritual e moral. O que prevalece é o ponto deles. E tem muita gente se enveredando nisso aí, achando isso bonito. Cuidado. Viu? Você é humano. Você não é robô, não. Vamos lá. Uma transformação que é segundo a natureza de Cristo. O exemplo maior é Cristo Jesus. Você quer seguir alguém? Tem gente que segue A, B, C ou D. Não, siga Cristo Jesus. Observa como ele viveu e procure viver como ele viveu. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Não precisa olhar mais para ninguém. Ok? Muito bem. Porquanto são virgens, deve-se compreender metaforicamente, contrastando com os seguidores do anticristo, ímpios e corruptos. Essa virgindade era no sentido de pureza espiritual. Não viviam, já como a grande maioria hoje aí vive. Tem gente que tem até que sente aquele desejo, aquele aperto no coração de mudar de vida. Não, eu preciso sair, né, dessa promiscuidade que eu vivo, eu preciso sair desse vício do álcool, desse vício da droga, desse vício, né, do sexo, mas aí ele não consegue, entendeu? Ele sabe que precisa sair disso aí, que ele não está feliz nesse negócio aí, né? Não está feliz, mas ele não consegue, porque a sua natureza carnal o arrasta, entendeu? A grande maioria sabe disso, mas prefere continuar aí. Tem até um remorsozinho aqui, outro tá lá, mas isso são só remorsos. Passou o remorso, o cara volta a fazer tudo de novo. Continua do mesmo jeito. E vai ser a vida toda. Entendeu? Então isso aqui, agora quando fala que ser virgem, é exatamente isso. Não se misturar. Primeiro você vai ver lá na frente o sistema religioso que estará em vigor, até a vinda do chegada do anticristo. Total corrupto. Inclusive o sistema religioso cristão, do qual eu hoje sou um representante, e os nossos amigos católicos também, que somos todos cristãos. Entendeu? Haverá aquela mistura. Você vai ver lá na frente, nós temos já o vídeo já preparado lá na frente, você vê quem é a meretriz, que Apocalipse aqui faz menção. Né? E muita gente vive essas religiosas. Fora aquelas religiões totalmente afastadas de Deus. Que eu nem vale a pena comentar, porque já estão afastados de Deus. Se não se converterem, totalmente afastados, porque nem de Deus faz menção.
né? Meras filosofias, meros humanismos e etc. Essas coisas todas vai. Conhecimentos da natureza e por aí fora vai. Entendeu? Nem vale a pena comentar. Então, muito bem. É desses aqui que tem um certo conhecimento de Deus, são para esses. Né? Então, eles, né? Quando chegou o momento que viu aqueles, não, eu não posso seguir mais desse jeito não, isso está totalmente errado. Eu aprendi, só que eu não quis obedecer, poderia não estar aqui, agora eu vou ter que pagar com a minha vida, porque eu poderia estar numa boa hoje já ao lado do meu Salvador, com Cristo Jesus, e eu sei que Ele está para voltar, pouquíssimas coisas faltam acontecer. Olha que já tinha acontecido mesmo de catástrofe sobre a face da terra. Eu não quero ir para esse lugar, eu me arrependo, e deixo aquela vida louca e pregressa que ele levava. E claro, ele vai ser morto, não tem para onde correr. É o único medo dele chegar lá naquela grande multidão de 144 mil. Morto. Um testemunho da sua fidelidade e da sua fé em Deus e em Cristo Jesus. Entendeu? Espero ter ficado bem explícito isso para você. Não fala aquele negócio de gente que não quis casar, de celibatário, nada a ver com isso, porque lá terão homens e terão mulheres. Certo? Vamos lá. Seguirão a Cristo, onde for denotado, ou onde for denotando, fazerem parte da família divina, conforme Hebreus 2:10. O que lhes faltava em vida, Apocalipse 3:17, serão supridos abundantemente agora nos céus. Sendo remidos por Cristo, conforme já lemos também. Tornar-se os primogênitos da grande colheita que Deus, por Cristo, cegará no meio da humanidade. Essa colheita vai acontecer logo lá na frente, que vamos já nos vídeos seguintes falar sobre essa colheita. São as primícias. Cristo primeiro resgatou esses. E o anjo vai recolher o resto. Mas para colocá-los no fogo eterno. Então preste atenção sobre a sua vida. Não se achando mentira em sua boca, ou seja, não tinham engodo ou ludíbrio em suas palavras ou atitudes. Haviam até ter chegado esse momento dos olhos se abrirem para a realidade espiritual. Portanto, aqui eles ficaram, né, no arrebatamento. Não eram dignos de Cristo, mas aqui se tornaram. Porque já tinham conhecimento da palavra. Os próprios judeus também. Né? Tem essa palavra desde que Deus a revelou lá no Monte Sinai, quando fez uma aliança com eles. Deus ensinou a todos eles, ensinado durante as gerações, mas faltava obediência. Não é? Muito bem. Serão o oposto do anticristo, o arqui-enganador e seus seguidores, os que receberam o sinal da besta. Isso nos atesta que os 144 mil se aperfeiçoaram verdadeiramente na santidade de Deus, conforme requer Mateus 5:48. E aí, esses estão todos, voltarão com Cristo, porque Cristo é espiritual e eles espirituais. Então, aqueles remanescentes, que nós vamos comentar já mais lá na frente um pouquinho, nos nossos vídeos seguintes, né, estarão lá cercados em Jerusalém, os exércitos inimigos contra eles. E Jesus voltará em glória com esses, com a igreja, com estes somente. E aqueles que morreram antes, nós já explicamos, do Antigo Testamento, não foram ressuscitados ainda. Vão ser ressuscitados no segundo advento de Cristo. Certo? Mas então, nesse momento que Jesus voltar, no segundo advento, quem voltarão com eles? Exatamente a igreja, que já está com ele no arrebatamento, que julgará as nações, juntamente com Cristo Jesus, fará parte do tribunal. Esses que foram comprados da grande tribulação, simbolicamente por esse centro, muita gente que 140 mil são pessoas que vão ficar na terra para habitar eternamente aqui. Rapaz, eu vou dizer, não tiraram isso. É uma crueldade o pensamento desse. Tem muita gente sendo enganada. E o detalhe é que esse pessoal que assim diziam, quando completou a quantidade dos 144 mil dos seus seguidores, aí descobriram que estava errado. Como? Se hoje nós já somos 500 mil, e aqui só diz 144 mil, onde vai ficar o resto? Aí começaram a criar história, que, rapaz, só Deus mesmo, viu? Para aguentar esse povo que gosta de inventar números e datas. Não é? Então veja bem.
esses voltarão em glória, juntamente com os anjos. Aquele exército celestial. Agora aí a Bíblia diz que todo olho verá. Por quê? Porque lá serão destruídos os exércitos das nações inimigas de Israel, comandadas pelo anticristo. Entendeu? Essa é a passagem. Então, que Deus te abençoe na compreensão dessa palavra, porque logo em seguida começa aí, né? Nós temos aqui que vai falar sobre 4 vozes capazes, mas fica para o vídeo seguinte, porque senão vai ficar muito longo esse aqui, certo? Então, Deus te abençoe na compreensão dessa palavra.